E nessa noite, em Mateus capítulo 1, no versículo 17, eu quero que a gente leia da NVT no telão, por favor. Pode acender a luz também. Mateus 1, 17 em diante. Aqui no telão da NVT, da nova versão transformadora. A palavra do Senhor diz assim para nós: portanto, são 14 gerações, de Abraão até Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia, e 14 do exílio na Babilônia até Cristo. Foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse, abre aspas para o anjo do Senhor: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Fecha aspas para o anjo do Senhor. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. No entanto, não teve relações com ela até o menino nascer, e ele lhe deu o nome de Jesus. Amém? Palavra do Senhor para mim e para a tua vida, para o meu e teu coração nessa noite. Mateus capítulo 1, a virada testamentária. E aqui, eu quero começar na introdução dessa noite. Pode apagar, glória a Deus. A gente gosta, irmão, amém? Escurinhas, glória a Deus. Mas na introdução dessa noite, para nós começarmos a nos situarmos na história e na virada testamentária que estamos aqui, o quão é importante o relato que começa a partir de Mateus capítulo 1, versículo 1, onde ele descreve essas 14 gerações, mais 14, depois de Davi, 14 até o exílio, 14 do exílio até José. A genealogia de Cristo está ali, e é a primeira palavra, a primeira mensagem no centro da história de Deus. Depois de 4.000 anos, o Antigo Testamento tem aproximadamente 4.000 anos de história, de Gênesis até antes de Mateus. E por 400 anos, então 10% desse tempo, há um silêncio do Antigo para o Novo Testamento. Por 400 anos, nada é escrito, não tem nada no cânon bíblico, como a gente chama. Deus fica em silêncio por 400 anos, depois das profecias de Isaías. Depois de tudo aquilo que havia sido dito, falado, profetizado, há um silêncio na história. Por quê? Não sei. Mas Deus escolhe deixar mais ou menos 5 gerações. Se nós imaginarmos 400 dividido por 5 gerações de 80 anos. Sem nenhum sinal, sem nenhuma palavra, num silêncio absoluto. E aí você percebe que Mateus fica importante, porque o primeiro relato, depois de 400 anos de silêncio, é: ei, apareceu um anjo, falando que ia nascer, aquele que todo o Antigo Testamento, aquele que 4.000 anos foi profetizado, aquele que por 4.000 anos foi predito e previsto, aquele que em João capítulo 1, o evangelista João vai dizer que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Aquele que antecede, aquele que precede, chega no centro da história de Deus. Em Mateus capítulo 1, 400 anos depois do silêncio. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos que entender que a minha e a sua vida, o meu e o seu calendário, se a pessoa que inventou o meu e o teu celular, ela possa ser ateu, ateísta, tanto faz. Mas o calendário do celular que diz assim, 14 de dezembro de 2025, é depois de Cristo. A história, toda a história bem contada, toda a história, assim como a história de Deus e do seu Filho,
ela tem algo central nela. E a centralidade da história de Deus, a centralidade do Evangelho é Jesus e o seu nascimento. O personagem principal é Jesus. Ele não é coadjuvante, ele é o principal. E ele chega em Mateus capítulo 1, o Messias aguardado, com toda a sua força, com todo o seu poder, com todo o seu glamour. Não. Ele chega como um bebê que nasce numa manjedoura em Belém, num lugar que era um estábulo para animais. Foi assim que aprouve Deus trazer Jesus na história que é dele. Deus então é o criador, Ele é o autor, Ele é o roteirista dessa história. É Ele que escreve na sua soberania, é Ele que escolhe a maneira com que quer fazer. Como disse, não sei por que Deus escolhe 400 anos de silêncio, mas porque Deus escolheu esse tempo aqui de Mateus 1. Alguns professores de seminário de teologia vão falar para nós que naquele tempo era o melhor momento logístico, até pelas estradas, porque o Império Romano estava dominando Israel e a qualidade de transporte era boa, e diz que era favorável para o contexto do que existia naquela época, amém? É óbvio que hoje com carros, né, aviões seria mais fácil, mas naquele tempo foi o melhor tempo, foi propício que Jesus viesse nessa esfera, nesse tempo, nesse momento. E por que estamos aprendendo isso? Porque nós temos que entender a história da nossa família. Nós temos que entender a história da nossa família, a família de Deus. E nas últimas décadas, porém, o meio acadêmico até tentou usar outra terminologia. Eu fui aprofundar esse estudo e cheguei nisso aqui. Antes e depois de Cristo, estão comigo? Tentaram mudar. E eles usaram uma expressão em algumas matérias e publicações na Europa, Estados Unidos, história antiga, arqueologia, estudos judaicos, tornaram-se frequentes as expressões AEC, antes da Era Comum, e depois Era Comum, EC. Assim tem datas registradas em alguns livros, em algumas postagens, alguns artigos publicados, como por exemplo o 586 AEC para a queda de Jerusalém, 323 AEC antes da Era Comum para a morte de Alexandre o Grande. Por que eu estou falando isso? Porque ainda que tentem mudar terminologias para ficar mais politicamente correto, para ficar inclusivo com outras religiões, o ponto de referência, a centralidade continua sendo Cristo e o seu nascimento. Nós podemos mudar a terminologia, mas a referência continua sendo a mesma, o nascimento de Jesus. A história, então, do autor e consumador da fé, a história de Deus, a história da sua família, separadas de antes e depois da vinda de Jesus à terra. E por que nós temos que entender esse enfoque de histórias? Se você perceber, na era moderna que a gente vive, todos os excelentes roteiristas desses filmes que são sucesso de bilheteria, por exemplo, Star Wars, quem já viu Star Wars? O Darth Vader e a espada de sabre. O eixo cronológico é a batalha de Yavin. A destruição da primeira estrela da morte estabelece o marco zero, dividindo a contagem dos anos em antes e depois de Yavin. Grandes roteiristas usam marcos, usam começo, meio e fim, e usam viradas de histórias que fazem sentido e que se tornam absolutamente famosas. Isso, obras de ficção. J.R.R. Tolkien, o escritor de O Senhor dos Anéis, da trilogia, faz a mesma coisa. Ele tem três grandes viradas de rupturas. A queda de Morgoth encerra a primeira, o afundamento de Númenor fecha a segunda, e a derrota de Sauron com a destruição de um anel conclui a terceira, que fecha a trilogia do Senhor dos Anéis. Se você não sabe, com 15 anos eu não li a Bíblia, mas eu li o Senhor dos Anéis, não é? Eu era um adolescente burro, como eu gosto de falar, que não estudava o que era para estudar, mas estudava aquilo que não era para estudar. Estudei, li o Senhor dos Anéis. Olha só que interessante. Só que não.
Grandes autores, grandes roteiristas de grandes histórias de ficção escolhem marcos, escolhem viradas, escolhem centros, escolhem antes e depois. E Deus, o primeiro grande roteirista do mundo, o nosso Pai, Ele também tem uma virada, Ele também tem um centro. E o centro, como estamos vendo aqui, é o nascimento do nosso Cristo aguardado, é o nascimento do Messias, do Yeshua, do Pai. E o Natal vem nessa época nos lembrar o que de fato isso representa, o que de fato isso tem significado, o que de fato isso importa para nós. A significância master do nosso Natal e do nascimento de Jesus, e nós vamos apontar para isso agora. O propósito maior do Natal, meus irmãos, Mateus revela ali nos primeiros versículos que lemos, é o propósito que ia vir o Salvador, é o propósito salvífico do Pai. João 1 vai dizer que ele pré-existia antes da fundação do mundo, porque lá em Gênesis, quando acontece a queda no pecado original, é dito, ele será aquele que esmagará a cabeça da serpente. O propósito maior do meu e do teu Natal, o propósito maior da minha e da tua história, o propósito maior da minha e da tua vida, é que Jesus veio ao mundo para nos salvar, e isso já aconteceu. O propósito maior do meu e do seu Natal é o propósito salvador de Deus. O evangelista Mateus cumpre os critérios que trazem esse significado real para essa narrativa. Primeiro, eu e você pertencemos a uma realidade maior, muito maior do que ela mesma, encontrando sua importância em um panorama amplo, como vimos na semana passada. É uma história que importa, que tem significância, que é extraordinária, que por mais que se tenha aqui dois autores e duas grandes obras de ficção, nada se compara ao plano de Deus, nada se compara à maravilha que há no significado e na representação, de que Jesus veio ao mundo para salvar homens e mulheres dos seus delitos e pecados. Segundo, essa história carrega um propósito transcendente. Terceiro, ela precisa de alguma forma dar sentido à vida concreta que eu e você vivemos. Eu não sei você, e talvez hoje esse é o momento, é um dos principais pontos de reflexão dessa mensagem. Aonde que está o sentido da tua vida? Aonde que está toda a significância? Aonde que está a centralidade da tua história? Qual que é o centro do teu roteiro? Qual que é o centro do livro? Qual é o momento decisivo? Mais importante, mais central? Eu não sei você, mas para mim é o dia que com 8 anos eu reconheci Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Para mim o segundo dia é o dia que eu desci as águas do batismo, e eu fui imerso e lavado, e pude conhecer o que é um Deus que coloca o Espírito Santo morando, habitando em nós, e nos dá o privilégio, a honra de carregar a sua presença. O propósito do nascimento de Jesus nos lembra do real sentido, do real significado da minha e da sua vida, da minha e da tua alma, do meu e do teu coração. E para mostrar esse propósito, para mostrar uma maneira, nós falamos do personagem principal, mas nós vamos falar de um coadjuvante, não muito menos importante, mas por óbvio menos importante, porque Jesus é o nome sobre todo nome. Mas Deus, no seu propósito de cumprir aquilo que havia prometido, resolve usar José. E no versículo 18, a gente entra agora numa reflexão, dentro dessa introdução de centralidade, de Deus como nosso roteirista, de Deus como autor e consumador da fé, que cria um plano salvífico para mim e para você. O processo pelo qual José passa, é uma demonstração de uma vida, que às vezes, talvez eu e você também vivemos. A Bíblia vai dizer, no versículo 19, que ele era um homem justo. Vamos ler. José, seu noivo, era um homem justo, e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la como uma separação pública.
O significado de homem justo nesse tempo, queridos, não é apenas um elogio moral. Tipo assim, o Lucas é uma bênção, o Ander é uma bênção, como a gente, né? Para dizer que alguém é benevolente, bom para nós, bom conosco, amém? Não é só isso que o evangelista Mateus está construindo aqui a respeito de José. Ao chamar ele de homem justo na Bíblia, o significado que ele está trazendo era um homem que confiava na promessa da aliança de Deus. José conhecia as Escrituras até esse tempo. José confiava que o Messias ia vir. José era crente em Deus Pai. Conhecia a palavra, confiava. É isso que Mateus está colocando aqui, justo. Era um homem que preservava a palavra de Deus, que tinha temor ao Senhor, que estava noivo de Maria. A Bíblia não fala que eles eram mais velhos, a Bíblia vai dar a entender que eles eram adolescentes, que ela era adolescente e ele um pouco mais velho apenas. Eram novos, que era a maneira, o padrão judaico daquele tempo. E o evangelista Mateus tem o cuidado de falar que ele é justo, que ele é crente, que ele é zeloso, que ele é aquilo que eu e você procuramos ser, que ele é aquilo que eu e você muitas vezes achamos que somos, justos, retos. Mas aqui começa a dar um incremento, a dar um caldo para a história que o nosso roteirista, Deus Pai, está escrevendo. O que você espera que aconteça debaixo da minha e da sua justiça, da minha e da tua retidão? Qual que é a grande expectativa, a inclinação do nosso coração, irmãos? Vai dar tudo certo. Tem uma musiquinha que cantava quando eu era adolescente. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Depois eu vou para a audição, valeu, Tiago. Está amarrado em nome de Jesus. A gente acha que na retidão e na justiça que a gente entende que faz, na obra das nossas mãos e dos nossos braços, a gente pensa que é roteirista. A gente pensa que é escritor e autor das nossas histórias. Eu não sei você, mas eu tenho esse talento master de muitas das vezes apresentar para Deus os meus planos e quase falar para Ele: Senhor, as minhas ideias são melhores que as suas. Olha só, Deus, porque se a gente for por aqui, só eu, amém? Orações que estão baseadas na retidão, na justiça, naquilo que cremos como são as nossas obras, as boas obras que devemos fazer, santificar, justificar. Somos justificados pela fé, mas santificar é uma tarefa nossa. E não de um homem justo. Alguns versículos antes, a Bíblia vai relatar que José se torna um homem arrasado, um homem que tem os seus planos frustrados, o seu noivado interrompido, o seu desejo de casar com essa mulher ceifado. Deus leva José para um lugar, é Deus mesmo, não é o inimigo, de terra arrasada, de emoções danificadas, de tristeza, de lágrima, de vergonha. Poxa, como assim? Ele não era justo? Ele não era reto? Mas Deus não tem porquê, assim como não há. Por isso que eu exemplifiquei a soberania de Deus em ficar em silêncio 400 anos. E pensa comigo, queridos, eu fiquei refletindo sobre isso. Deus podia avisar José, podia ou não podia? Antes dela engravidar. E seria mais fácil, e seria exatamente como eu e você gostamos. Lennon, em 22 de dezembro vai vir uma crise, e aí você dia 23 vai fazer tal coisa. É assim que a gente quer, é assim que a gente planeja, e é assim que a gente gostaria que fosse de fato, ou não é? Deus não avisa José que ela vai engravidar antes. Deus deixa ele viver esse luto, essa tristeza, porque Deus trabalha em corações que são quebrados e quebrantados para entender que precisam confiar no autor e consumador da nossa história, em corações que precisam de uma vez por todas se liberar do controle das nossas mãos e colocar de uma vez por todas o nosso coração, o nosso destino, os nossos pés, os nossos olhos, as nossas mãos, os nossos caminhos, naquele que de fato nos criou.
naquele que de fato nos conhecia antes da fundação do mundo. Deus Pai escolhe moer José. Ele não exausta num alto e sublime trono, numa grande plataforma, numa grande rede de palestras cristãs, numa grande rede de pregação coach. Estou com saudade de criticar isso. De gente que deturpa e defrauda o Evangelho de Cristo e vende o Evangelho de Deus. Falsos profetas. Não. Às vezes a obra-prima, a matéria-prima de Deus é a dor, é a decepção, é o plano frustrado, é um noivado interrompido, como aqui nesse caso. É uma frustração. Eu não queria que fosse assim, mas e será. E você vai ter que enfrentar, e você vai ter que viver, e vai ter que entender que Deus está contigo, e vai ter que entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse versículo é desafiador. Todas as coisas cooperam para o bem. Meu irmão, é difícil. É difícil. Esse tempo eu arranhei o carro na garagem. Não cooperou para o meu bem, no meu entendimento. Mas eu decifrei que talvez eu poderia sofrer um acidente e morrer, não é? Então eu arranhei o carro, daí eu saí do carro para olhar o arranhão. Eu não estou dizendo que isso de fato, né? Mas estão comigo? A gente tem que pensar que de alguma forma, aquele malefício, aquela coisa triste, chata, desagradável, está cooperando para algo maior, para um bem maior, dentro de mim ou fora de mim. E José foi para esse caminho, mesmo arrasado. Por que ele foi para esse caminho? Eu quero testificar com você. Porque a Bíblia diz que quando o anjo falou o que disse para José, enquanto ele pensava em romper a união em segredo, enquanto ele planejou tudo, que ele não ia envergonhar Maria, que ele não ia envergonhar os pais de Maria, que ele não ia deixá-la ser apedrejada, porque é isso que ia acontecer com ela, porque ela ia ser taxada de adúltera. José preferiu colocar a vergonha sobre ele. E isso nos leva para o terceiro ponto da vida de José. Deus colocou José num lugar de ser esculpido à imagem e semelhança do próprio Cristo. José estava num lugar que ele queria se esforçar para que outro não sofresse. Deus leva José para um lugar de fazer algo maior, um bem maior, não só para a centralidade do seu coração e dos seus desejos, mas para renunciar fama, boa reputação, para que Maria não fosse morta. Homens e mulheres que são esculpidos por Deus, carregam essa marca. Gente que entende que tem que renunciar ao seu eu, as suas razões, a sua forma, o seu plano, a sua agenda. Querido, eu prego para mim nessa noite em nome de Jesus, amém? Eu fiz faculdade de administração, a primeira. Se eu soubesse que ia ser pastor, não tinha feito, amém? Mas agora que eu fiz, como eu tenho a inclinação de querer planejar todas as coisas e ter tudo debaixo dos controles das minhas mãozinhas. O roteirista é Deus. O roteirista é o Pai. E deixa eu te contar uma coisa, até aqui o plano dele é melhor do que os meus. Até aqui todos os desígnios que ele deu para a minha vida foram melhores do que os que eu tinha. Porque ele me criou, ele me conhece. Ele sabe do que eu preciso, que o que eu preciso é melhor do que o que eu quero. E por conhecer, Ele faz comigo e com você aquilo que precisa ser feito. Enquanto ele pensava nisso, no versículo 20, enquanto ele pensava em romper a união em segredo, enquanto ele pensava em não envergonhar Maria, enquanto ele pensava em ele levar a má fama, como aquele que tinha abandonado ela grávida, que teria engravidado ela, enquanto ele pensava tudo isso, um anjo do Senhor aparece em sonho e disse: José, filho de Davi. O anjo lembra a José da onde que ele vem. O anjo lembra a José da palavra e das promessas de Deus. O anjo é PhD em teologia.
José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados, diz o anjo. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. José é um homem justo, reto. José é arrasado e amassado pela circunstância. José é esculpido a esse lugar de se colocar numa situação pior em prol de Maria. José é esculpido à imagem e semelhança de Deus. E o quarto ponto para nós, o versículo 24, a Bíblia diz que quando José acordou, bota para nós aqui, quando José acordou, ele fez o que ele tinha planejado, ele mesmo. Quando José acordou, ele fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria como esposa. A quarta característica, a quarta demonstração, o quarto exemplo de José, meu irmão, se chama obediência. A centralidade da história de Deus importa mais do que o meu noivado. A centralidade da história de Deus importa mais do que o meu casamento. A centralidade de Jesus na minha vida importa mais do que tudo aquilo que a minha vida faz e toca. A nossa escala de prioridades ensinamos aqui. Essas semanas atrás um irmão mandou mensagem para mim perguntando, eu lembrei, é Deus, família, trabalho e igreja. Deus, família, trabalho e igreja. Deus, em primeiro lugar, não significa uma performance de presença de culto. Deus, em primeiro lugar, significa obedecê-lo como José obedeceu. Significa colocar o plano de Deus embaixo do braço e assumir, admitir, esse plano é melhor do que o meu. É bem melhor do que o meu, inclusive. Eu não sei você, mas de uns anos para cá, ao descobrir isso no Evangelho de Cristo, eu oro pedindo a Deus que a sua vontade alinhe com os meus pensamentos, com os meus planos, para que eu pare de dar murro em ponta de faca, para que eu pare de andar como alguém que parece que, lembra do The Sims, que fica lá assim, dando de frente com o muro, e não sai do lugar. Aqui em Joinville não tem ninguém assim. Mas quantas pessoas têm tido dificuldade de obedecer o Senhor e a sua palavra? Quantas pessoas têm tido dificuldade de colocar, pastor Judex, a referência de Deus para procurar um relacionamento? Quantas pessoas têm tido dificuldade de cumprir aquilo que o Senhor pede para que a gente obedeça? Quantas pessoas, milhões de pessoas têm procurado esses cidadãos que vêm do Evangelho, porque eles estão falando mensagens que passa pano, que alivia, que tira o peso, que eu dou uma choradinha, e aí eu fico emocionado, e eu esqueço que o propósito, o chamado principal meu com Deus é obedecê-lo, é trazer a sua vontade plenamente satisfeita na terra, como ela já é plenamente satisfeita no céu. Oração do Pai Nosso: Pai Nosso, santificado seja o vosso nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. E nós somos essa geração que quer dar ideia para Deus, que quer botar os nossos planos para Deus trabalhar. Como colocamos às vezes uma canga de uma carroça num boi. Tem gente achando que Deus é isso. É um trabalhador, um escravo meu e seu. Só que não. O padrão que ele coloca para José está muito claro. José acorda e faz e obedece exatamente o que o anjo lhe pediu. Ele toma Maria por esposa, porque cumprir o propósito, porque cumprir aquilo que eu fui chamado para fazer, eu e você, queridos. Viver uma vida cristã, a partir da perspectiva bíblica, a partir daquilo que é a cosmovisão de uma vida com Deus, é o que de fato importa para mim e para você. Eu não sei, não é só em 2022, 24, 25, 26,
Mas enquanto aqui estivermos, a centralidade da minha e da tua história continua e continuará sendo Jesus Cristo de Nazaré. Não tem nada que mais importe do que Ele. Você pode estar bilionário, você pode estar pobre, você pode estar com saúde, você pode estar sem saúde. Mas se você tem Jesus no teu coração, você tem tudo. Você tem tudo. E foi isso que José entendeu. Foi esse exemplo que José deu. Eu vou tomar por esposa, eu vou assumir isso aqui, porque o propósito de Deus está chegando. Como é que é? Negócio que eu li por toda a vida, esse silêncio de Deus de 400 anos, vai ser na minha casa, na minha família. Deus, estou dentro. Conta comigo. Sim, sim, Senhor. Ah, pastor, eu não quero relacionar muito na igreja, sabe? Domingo eu sento lá atrás e... Esse dia eu conheci o irmão num restaurante que cumprimentou. E eu nunca tinha visto ele, amém? E se você estiver aqui, eu te amo, irmão. Mas eu achei engraçado. Não, pastor, eu só vou no culto domingo, festa. Querido, importa que a gente se conheça, caminhe junto. Que a gente nutra um ao outro com a nossa vida cristã vivida, com o nosso testemunho público. Estão comigo, amém? Para que a gente bem represente o Pai, para que a gente bem represente a centralidade da história que de fato eu e você estamos aqui representando. Uma família sacerdotal, que vive uma vida com Deus, e que a centralidade da casa, não é a próxima meta do trabalho, que a centralidade da casa não é uma performance de presença de culto, que a centralidade da casa é Jesus no coração e no discipulado diário dessa família. Quantas pessoas que têm feito péssimas escolhas, e eu falo isso, queridos, porque pastor que ama ovelha, fala o que precisa ser dito, mas quantas pessoas têm procurado pessoas que não têm Cristo no coração, e pagado um preço alto por isso, pagado um preço caro por isso. Eu tenho amigos da minha infância e adolescência, tem gente muito próxima de mim, de que eu fui criado junto, que foi da igreja dos 0 aos 18 anos, e faz década que não vai mais, porque casou errado, porque fez péssima escolha na hora de colocar Jesus na primazia, colocou o olhinho claro, o musculosão, não é? E aí Jesus ficou bem longe. Você pode ganhar para Jesus? Pode, mas é mais difícil, acredite nisso. É mais difícil. Amém, solteiros? Eu amo vocês, amém? Eu já estive nesse lugar, eu já estive lá, mas quando eu voltei para os caminhos do Senhor, a minha oração foi: Senhor, eu quero uma esposa para casar, para formar família. Eu não falei cor, eu não falei, claro, né? Deus, eu tenho mais sorte que juízo, não é? Deus me deu uma mulher linda, mas é pura graça, sorte mesmo. Por quê? Porque eu era um grande artista, que achava que era o autor da minha vida, que achava que era o escritor da minha história. E nessa noite eu te trago para a reflexão de José, que acorda e faz o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado. Que hoje seja um despertar para mim e para você. O que a gente tem feito que não tem levado Deus em conta? O que a gente tem feito? Onde que a gente tem deixado? Isso aqui não, que nem o pastor Judex falou na hora da generosidade. Essa área não, Senhor. Não mexe nessa fatia aqui do meu coração. Esse cantinho aqui é meu, e tu não entra. Porque quando a gente não coloca Deus numa das áreas do nosso coração, não sei, parece duro falar isso, mas é isso que a gente está falando para Deus. Deus, aqui não. Aqui eu tenho controle. Aqui eu tenho o controle igual um controlezinho da televisão.
Eu quero controlar e continuar controlando. Deixa na minha mão. Eu sei muito o que eu estou fazendo. Que eu e você possamos nessa noite acordar, como José acorda, e obedecer a voz do Pai. Obedecer Jesus. Entender que a minha e a tua vida precisa estar centrada nele. Que o meu e o teu coração, o meu e o teu negócio, aquilo que a gente trabalha, aquilo que a gente soa a camisa para fazer, tudo envolve Cristo. O futebol da igreja, amém, irmãos? Jogaram futebol quinta-feira. Tudo que fazemos para a glória de Deus. Testemunhando uma vez, lá em Jaraguá do Sul, o futebol uma vez, numa Copa Evangélica, saiu até no jornal, então eu não estou fazendo fofoca, amém? Os caras saíram no soco. Verdade. Foi bonito, né? E aí tinha esse negócio da confusão de futebol de crente. E eu fiquei uns 2 anos sem ir, dá até vergonha, não é? E aí há um tempo atrás, quando a gente foi fazer o primeiro futebol, uns 2 anos atrás, eu pensei, e aí, agora, né? Natan está falando. E agora? Eu estou pastor, eu tenho que dar testemunho aqui, como é que Deus me dá uma estratégia? Sei, cara, vamos orar, né? Secamos o irmão no meio do campo, irmão, vem aqui. Falei, queridos, se nós fôssemos bons, a gente estava no São Paulo, não é? Se a gente fosse bom, a gente estava na Série A. Foi o primeiro senso de realidade e amor que eu disse para eles. Como a gente não é bom, a gente está aqui na Shoes mesmo, na associação da Shoes. Então a gente vai jogar aqui hoje, amém? Agora vamos orar. Pai, vem no nosso futebol, Senhor, e que nós possamos representar Jesus, mesmo quando jogamos bola entre irmãos, em nome de Jesus, amém. A gente tem que levar Jesus em conta em todas as coisas que fazemos. A gente não pode dizer que lá no futebol, eu estou com uma liberalidade de Deus. Mas uma vez eu vi que tive um cara que falou assim, não, lá no futebol eu não sou nem pastor. Sensacional, sensational. Quando José acordou, quando eu e você acordarmos, a gente vai fazer o que o anjo do Senhor manda fazer. A gente vai obedecer o Pai, a gente vai obedecer Jesus. E o plano dele, que é melhor do que o nosso, vai e já está em processo de acontecimento na minha e na tua vida.